O clima depois do empate na Neoquímica Arena foi pesado. E não só pelo resultado em si, mas principalmente pela sensação de que o Corinthians deixou muito mais escapar do que simplesmente 2 pontos. O que mais chamou a atenção não foi apenas a tática, nem a parte técnica, mas a postura apresentada dentro e fora de campo. A entrevista após o jogo soou atravessada para muita gente, com um tom de confiança que não combinou em nada com o desempenho mostrado. Em decisão, não existe espaço para soberba, porque conquistar título passa primeiro por competir, correr e sustentar intensidade, algo que claramente faltou em vários momentos da partida. Existe uma distorção perigosa na forma como parte da torcida avalia o time. Quando vence, todo mundo vira craque, quando empata ou perde, ninguém presta. Esse movimento cria uma ilusão constante que atrapalha qualquer análise mais lúcida. O Corinthians não virou um time dominante da noite para o dia, assim como não se transformou em um desastre absoluto agora. O problema é estrutural e vem sendo avisado há muito tempo. Se um lance isolado não acontece, se uma falha defensiva não surge, o roteiro poderia ter sido completamente diferente e talvez hoje a conversa fosse outra. Isso não muda o fato de que o desempenho coletivo segue preocupante. Mesmo com a possibilidade de levantar a taça, é impossível ignorar que o elenco precisa de mudanças profundas. Título não pode servir de cortina de fumaça para decisões que precisam ser tomadas. Reformular não é sinal de ingratidão, é sinal de maturidade. O que ficou escancarado nesse jogo foi algo que já vinha sendo alertado. A condição física desse grupo não sustenta uma sequência pesada de partidas decisivas. Jogo no meio da semana, jogo no fim de semana e de novo no meio da semana cobra um preço alto, principalmente quando a intensidade não acompanha. Alguns jogadores até conseguiram render em um ou outro confronto, mas claramente não mantiveram o mesmo nível. Teve atleta bem em uma partida fora de casa e praticamente invisível nos jogos seguintes. Quando se fala em investimento alto, espera-se regularidade, presença e capacidade de decidir em momentos grandes, não apenas lampejos, e isso vale para todo o setor ofensivo, que passou boa parte do jogo desconectado, com pouca mobilidade e quase nenhuma agressividade. O empate teve gosto amargo por 2 motivos bem claros. O primeiro é físico, e isso não tem discussão. O segundo passa diretamente pelas escolhas do treinador. Quando o time não consegue sustentar intensidade, a organização tática precisa compensar, e isso simplesmente não aconteceu. Houve erro na escalação, houve erro nas substituições e houve erro na leitura do jogo. O mesmo treinador que conseguiu surpreender em outra partida, mudando o sistema e confundindo o adversário, dessa vez acabou sendo envolvido, permitindo que o rival dominasse os espaços mais importantes do campo. O Corinthians só não saiu derrotado porque o adversário, apesar de intenso e veloz, pecou demais nas decisões finais. Faltou inteligência para transformar domínio em vantagem no placar. O meio-campo rival controlou o jogo durante longos períodos. Encontrou espaços por dentro com facilidade e colocou a defesa alvinegra em constante situação de alerta. Se tivesse mais qualidade na última escolha, o cenário poderia ter sido bem pior. Essa diferença ficou ainda mais clara na comparação entre os principais articuladores das duas equipes. Enquanto de um lado havia um jogador chamando a responsabilidade, cadenciando, acelerando quando precisava e organizando o time, do outro havia apagão. A bola queimava, os passes não encaixavam e o time ficava espaçado.
Quando o meio-campo perde o controle, todo o resto desmorona, e foi exatamente isso que aconteceu em vários momentos. A estratégia de marcar alto, pressionando a saída com 3 jogadores, acabou sendo um tiro no pé. Ao subir demais as linhas, o Corinthians deixou o setor central em desvantagem numérica. Futebol é matemática, e quando você perde a conta no meio, paga caro. O adversário explorou isso com inteligência, criando superioridade por dentro, girando a bola e encontrando infiltrações constantes. As principais finalizações surgiram exatamente nessa zona, mostrando como a escolha tática foi equivocada. Com a bola, a situação não melhorou. A saída ficou previsível, concentrada nos lados, enquanto o centro permanecia congestionado e improdutivo. Alguns jogadores se esconderam do jogo, outros demonstraram claramente o desgaste físico, e o time passou a depender exclusivamente de jogadas laterais, facilmente neutralizadas. Sem presença no meio, sem força física e sem criatividade, criar se tornou uma missão quase impossível. No intervalo, as mudanças já eram previsíveis, porque o cenário pedia oxigênio. Algumas substituições até trouxeram mais movimentação, mas outras causaram estranhamento. Em jogo de decisão, não dá para apostar em atleta que vinha fora do radar, ainda mais quando há opções mais experientes ou em melhor fase no banco. A leitura foi confusa, e isso se refletiu em campo. O setor ofensivo seguiu improdutivo, com escolhas erradas, pouca agressividade e nenhuma imposição física. Houve insistência em jogadores que claramente não estavam bem, enquanto outros poderiam ter sido testados para mudar o panorama. Decisão não é lugar para insistir em confiança cega. É lugar para pragmatismo. E o pragmatismo passou longe. Enquanto isso, o adversário seguia confortável, trocando passes, formando triângulos e controlando o ritmo. Mesmo quando baixou as linhas, ofereceu a bola ao Corinthians, o time alvinegro não soube o que fazer com ela. Faltou perna, faltou aproximação e sobrou lentidão. A defesa até conseguiu avançar para ajudar na construção, mas sem apoio no meio. A bola rodava sem objetividade. A sequência pesada da temporada cobra um preço alto, e isso ficou nítido. Jogadores importantes demonstram sinais claros de esgotamento, tanto físico quanto mental. Sem descanso, o rendimento despenca, a tomada de decisão piora, e o erro se torna inevitável. Esse é um problema coletivo, não individual, e precisa ser tratado como tal. Para o jogo decisivo fora de casa, a discussão passa inevitavelmente pela saúde física. Não adianta pensar apenas em nome, currículo ou status. Quem estiver mais inteiro vai decidir. Intensidade, entrega e capacidade de competir serão determinantes. Se não houver ajuste, especialmente no meio-campo, o risco é grande, porque do outro lado existe um time que corre, pressiona e não se incomoda em dominar o jogo. Apesar de tudo isso, uma notícia positiva apareceu no horizonte. O Corinthians não terá problemas com suspensões para a partida decisiva. Mesmo com vários atletas pendurados antes do confronto, poucos cartões foram distribuídos e nenhum deles afetou jogadores que estavam sob risco. Isso garante ao treinador a possibilidade de contar com todo o elenco disponível, algo raro ao longo da temporada, marcada por lesões e ausências constantes. Com o departamento médico vazio, surge uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Ter elenco completo não garante vitória, mas amplia as opções e permite escolhas mais coerentes com o que o jogo pede. Agora, a responsabilidade aumenta, porque não haverá desculpa. O cenário está posto, os erros foram expostos e a margem para insistir neles praticamente não existe.
O desafio no Maracanã promete ser completamente diferente, não apenas pelo peso do estádio, mas pelo contexto emocional e físico que envolve as duas equipes. Quando se fala em decisão, especialmente fora de casa, cada detalhe ganha proporções gigantescas. O Corinthians chega pressionado não só pelo resultado do primeiro jogo, mas pela necessidade urgente de apresentar um futebol mais competitivo, mais intenso e, acima de tudo, mais inteligente. Não basta repetir o que foi feito na Neoquímica Arena, porque aquele roteiro dificilmente se sustentaria em um ambiente ainda mais hostil. A principal questão passa novamente pela condição física. Não é exagero dizer que esse será o fator determinante para o desfecho da final. O futebol moderno não perdoa equipes que não conseguem sustentar intensidade por 90 minutos. Correr sem organização já é um problema, mas não correr em decisão é ainda pior. Alguns jogadores do Corinthians demonstraram sinais claros de desgaste, quedas bruscas de rendimento e dificuldade para acompanhar o ritmo imposto pelo adversário. Em uma partida desse tamanho, isso costuma ser fatal. Por isso, as escolhas iniciais ganham peso ainda maior. Não dá para insistir em atletas que não conseguem entregar intensidade desde o primeiro minuto. A formação precisa ser pensada para equilibrar o meio-campo, reduzir os espaços por dentro e impedir que o adversário tenha liberdade para construir. Se repetir o erro de ficar em desvantagem numérica no setor central, o Corinthians corre sério risco de ser envolvido novamente. É ali que a decisão pode ser perdida antes mesmo de chegar perto da área. O treinador tem um dilema claro nas mãos. Manter nomes por confiança ou status pode custar caro. Decisão exige coragem para mexer, para contrariar expectativas e para colocar em campo quem realmente consegue competir. Jogadores mais descansados, mesmo que não sejam unanimidade, podem oferecer algo que faltou no primeiro jogo: fôlego, pressão na bola e presença constante nas disputas. Isso muda completamente a dinâmica da partida. No aspecto tático, a equipe precisa ser mais compacta. Não pode haver aquele buraco entre meio-campo e ataque que se viu na partida de ida. Quando isso acontece, o time fica partido, facilitam a marcação adversária e se expõe demais defensivamente. A recomposição precisa ser rápida, coordenada e coletiva. Não é função de um ou dois jogadores, é responsabilidade de todos. Outro ponto fundamental é a postura com a bola. O Corinthians não pode tratar a posse como um problema, mas também não pode cair na armadilha de trocar passes sem objetivo. No Maracanã, cada erro de passe vira um convite para o contra-ataque. É preciso saber a hora de acelerar e a hora de respirar. Controlar o ritmo não significa ser lento, significa ser inteligente. Algo que faltou em vários momentos no primeiro confronto. O setor ofensivo precisa aparecer mais. Não é possível que uma decisão seja disputada com atacantes desconectados, sem mobilidade e sem agressividade. É necessário incomodar a defesa adversária, puxar marcação, abrir espaços e finalizar quando surgir a oportunidade. Mesmo que as chances sejam poucas, elas precisam ser bem aproveitadas. Final é jogo de eficiência, não de volume. Do outro lado, o adversário mostrou que tem uma ideia muito clara de jogo. Gosta da bola, constrói com paciência, utiliza bem os corredores internos e aposta em aproximações constantes. Não se trata de um time brilhante tecnicamente, mas é uma equipe organizada, intensa e confiante. E isso, em decisão, costuma ser suficiente para complicar qualquer rival que não esteja preparado. O Corinthians precisa quebrar esse ritmo desde o início.
Não pode permitir que o adversário se sinta confortável, trocando passes e ditando o jogo. Pressionar na medida certa, fechar linhas de passe e vencer duelos individuais será essencial. Cada dividida ganha pode representar um passo a mais rumo ao título. Cada disputa perdida pode significar um susto lá atrás. A parte emocional também entra forte nesse contexto. Jogar no Maracanã exige cabeça fria e concentração máxima. Qualquer desconcentração, qualquer erro de posicionamento é imediatamente punido. O time precisa estar preparado para momentos de pressão, para períodos em que ficará sem a bola e para situações em que o adversário crescerá empurrado pela torcida. Saber sofrer faz parte do jogo. Mesmo com todas as críticas, existe sim um caminho para o Corinthians competir de igual para igual. Ter elenco completo ajuda, porque amplia as possibilidades de mudança durante o jogo. Ajustes podem ser feitos, peças podem entrar para mudar o ritmo, desde que as escolhas sejam coerentes com o que a partida pede. Não é hora de invenções, é hora de decisões firmes. O jogo de ida deixou lições claras. A mais importante delas é que não dá para ignorar os sinais de desgaste. Insistir nisso seria repetir o erro esperando um resultado diferente. A preparação para a decisão precisa levar isso em conta, desde a escalação até a estratégia de substituições. Quem entrar tem que saber exatamente o que fazer e por que está entrando. Existe também a necessidade de maturidade na leitura do cenário. Empate não é derrota, mas também não pode ser tratado como algo aceitável quando se joga em casa uma final. Esse incômodo precisa virar combustível, não desespero. A equipe precisa entrar em campo com senso de urgência, mas sem perder o equilíbrio. No fim das contas, a decisão não será vencida por nome, salário ou histórico. Será vencida por quem correr mais, pensar mais rápido e errar menos. A margem é mínima e qualquer detalhe pode ser decisivo. O Corinthians tem condições de brigar, mas para isso precisa corrigir o que ficou escancarado, principalmente no meio-campo e na intensidade coletiva. O tempo entre os jogos serve exatamente para isso, para ajustes, reflexões e escolhas que podem mudar completamente o rumo da história. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians vive momentos de tensão que têm agitado os bastidores do clube. Fontes próximas à diretoria revelam que uma reunião de última hora definiu, ou ao menos esboçou, decisões que podem transformar o futuro financeiro do clube nos próximos meses. Segundo rumores, o encontro envolveu não apenas membros da diretoria executiva, mas também consultores financeiros e representantes de possíveis investidores, levantando especulações sobre um plano de emergência que visa evitar que a crise se aprofunde. A situação interna é descrita como delicada. O clube enfrenta dificuldades para equilibrar as contas e os salários de jogadores e funcionários teriam sido discutidos com prioridade na reunião. Entre os temas especulados estão renegociações de contratos e até uma possível venda de ativos estratégicos, que poderiam incluir desde direitos econômicos de atletas até cotas de patrocínio. Alguns membros da diretoria teriam defendido medidas mais radicais, como a redução de gastos em categorias de base, enquanto outros teriam se posicionado em defesa de manter investimentos que garantam competitividade no longo prazo. Nos corredores do clube, o assunto mais comentado é a busca por um salvador financeiro,
Investidores externos teriam sido sondados e, segundo rumores, alguns empresários estariam dispostos a injetar capital em troca de participação em decisões estratégicas. A notícia circula rapidamente entre torcedores e analistas esportivos, que veem o cenário como crítico, mas também como uma oportunidade para mudanças estruturais que podem reposicionar o Corinthians dentro do futebol nacional. Enquanto isso, a pressão sobre a equipe técnica e jogadores aumenta. Fontes internas indicam que o clima nos vestiários está tenso, com incerteza sobre futuro de reforços e estabilidade do elenco. A torcida, conhecida por sua paixão, acompanha cada movimento da diretoria com ansiedade e expectativa, questionando se as decisões tomadas nesta reunião poderão realmente salvar o clube de uma crise que parece se arrastar há meses. A especulação em torno do futuro do Corinthians ainda é grande, e o clima de urgência só aumenta a cada notícia de bastidores. Analistas esportivos avaliam que o desfecho da reunião poderá impactar não apenas a saúde financeira do clube, mas também sua capacidade de manter jogadores e atrair novos talentos. Até o momento, nenhuma posição oficial foi divulgada, mas a sensação entre dirigentes, jogadores e torcedores é a de que mudanças profundas estão por vir e que a Fiel, mais uma vez, poderá ser surpreendida por decisões que mexem diretamente com a história centenária do clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!